Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre iluminação. Mas para que a gente possa visualizar um pouco melhor o efeito das luzes e das sombras na cena, eu vou deixar a cena um pouco mais interessante. E eu vou começar movendo este cubo um pouco para cima, até que ele fique mais ou menos sobre o grid. Agora eu vou criar um plano, e com o plano selecionado eu vou entrar no Edit Mode, e dentro do Edit Mode eu vou dimensionar ele para que ele ocupe uma área maior aqui embaixo, para funcionar mais ou menos como um piso mesmo. Agora eu vou ativar a seleção de arestas e vou selecionar esta aresta aqui de trás. Agora eu vou pressionar a tecla E para extrudar esta aresta e vou clicar na tecla Z para restringir a movimentação dela ao eixo vertical. O meu objetivo com isso é fazer uma parede de fundo para o cenário. Agora, para deixar esse fundo com um aspecto de estúdio fotográfico, eu posso selecionar esta aresta aqui embaixo e apertar o atalho Ctrl E para abrir o menu de ferramentas de edição de arestas e clicar no comando Bevel. Vou configurar um pouco o Bevel aqui na Viewport mesmo, mas eu também vou pressionar a tecla F6 para abrir o Operator Panel e colocar mais alguns segmentos aqui, para deixar ele mais arredondado. Agora, eu vou sair do Edit Mode e vou habilitar o Smooth Shading, aqui na Tool Shelf. E agora, para que a gente tenha mais elementos para ver o efeito da iluminação e das sombras, eu vou criar uma Suzanne e um cilindro em cima do cubo. Eu posso posicionar o cursor 3D em cima do cubo e criar uma Suzanne e ajustar um pouco ela aqui. Vou colocar também o modificador Subdivision Surface aqui no Properties Editor e vou habilitar o Smooth Shading aqui na Tool Shelf. Dessa forma ela vai ficar mais suavizada. Agora eu vou criar um cilindro e vou ajustar ele aqui também. Muito bem, pessoal. Se a gente vier aqui no Properties Editor e clicar no botão Render, da aba Render, a gente vai ver a cena renderizada e a gente já consegue perceber mais ou menos da onde a luz está vindo, através do sombreamento da cena. Isso acontece porque na cena inicial do Blender já tem uma luz. Observe que, a princípio, a gente só consegue visualizar o efeito da iluminação quando a gente renderiza. No entanto, se a gente trocar o tipo de Viewport Shading aqui embaixo, a gente pode ver que na opção Material, a gente consegue perceber o efeito básico da iluminação, mas sem as sombras. E se a gente trocar para a opção Rendered, a gente consegue ver a iluminação e as sombras. A qualidade da 3D View renderizada, a princípio, não fica idêntica à qualidade do render, mas o aspecto fica bem semelhante e esta opção é bem legal para a gente visualizar como o render final vai ficar. O problema deste modo de visualização é que a gente não consegue ver os objetos que não aparecem no render, como a câmera e a própria lâmpada, e a gente também não consegue ver o grid e os manipuladores de transformação, caso a gente queira trabalhar com eles. Então, esse modo de visualização da cena é bom para testar o render, mas não é bom para mexer na cena. Se a gente quiser usar os dois ao mesmo tempo, a gente pode dividir a área da 3D View em duas 3D Views separadas e deixar uma delas com o Viewport Shading no modo Solid, que é o normal. O ideal é até deixar a 3D View que está com o Viewport Shading no modo Rendered enquadrando a câmera. Então, você pode colocar o cursor sobre ela e pressionar a tecla 0. Dessa forma, a gente mexe livremente na cena numa vista e visualiza a pré-visualização do render na outra. Observe que se a gente mexer no posicionamento da luz aqui, a gente vê a luz sendo alterada em tempo real aqui do lado. Vamos agora dar uma olhada nas propriedades da luz. Para fazer isso, a gente seleciona ela e vem aqui no Properties Editor, na aba que tem o ícone desta luzinha aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é trocar o tipo de luz que o objeto vai emitir. A luz Point, que é a luz que já vem habilitada por padrão, é um ponto que emite luz com intensidade igual para todas as direções. A posição do ponto define a origem da luz, mas a orientação dela
não faz a menor diferença. A intensidade dessa luz decai de acordo com a distância para o emissor. Então, se você afasta a luz dos objetos da cena, a iluminação vai ficando cada vez mais fraca. Aqui embaixo, neste campo branco, a gente pode trocar a cor da luz. E aqui, no campo Energy, a gente pode configurar a intensidade da iluminação. A Sunlight simula a luz do Sol. Girando o objeto, a gente define a orientação da luz, mas a posição do ponto não vai fazer a menor diferença, porque a luz do Sol vai ter intensidade constante e igual em todos os pontos da cena. A luz Spot vai emitir uma luz a partir de um ponto com abertura cônica. Para mover e rotacionar essa luz, eu gosto de usar a orientação de transformação pelo eixo local do objeto. A gente pode configurar a abertura deste cone aqui embaixo no painel Spot Shape. No parâmetro Size, a gente define a abertura do cone de luz. E no parâmetro Blend, a gente define o tamanho da área de transição entre a área iluminada pela luz e a área sem iluminação, como se fosse a área de penumbra da luz. Aqui na opção Halo, a gente pode deixar a luz com um efeito volumétrico e pode configurar a intensidade desse efeito aqui embaixo. O ideal aqui é deixar o valor bem baixo, para não ficar forçado demais. A luz Hemi vai simular um domo de luz de 180 graus. A linha tracejada que sai do ponto define para onde a base do domo está apontando. Geralmente, ela é deixada completamente para baixo, para o domo de luz envolver a cena por cima. Essa luz pode ser usada para simular a luz que vem do céu em um dia nublado, por exemplo. E por fim, nós temos a opção Área de Luz, que vai emitir luz a partir de um retângulo ou de um quadrado. A gente pode definir as dimensões dessa área de emissão aqui no painel Area Shape. Se estivermos com a opção Square habilitada, a gente só vai definir um valor. Aumentando o valor aqui do Size, a área de luz aumenta. Quando a gente tem uma área grande emitindo luz, as sombras ficam mais suavizadas. Mas para a gente conseguir esse efeito, a gente vai ter que aumentar este valor Samples, aqui em cima no painel Shadow. Quanto maior este valor, mais suave fica a sombra. No entanto, aumentar este valor também aumenta o tempo que leva para a imagem renderizar. Então toma cuidado. Eu vou deixar 5 aqui. Essas são as luzes que a gente pode criar no Blender, pessoal. Você pode criar quantas luzes quiser na sua cena com o atalho Shift-A, Lamp. Você pode definir o tipo da luz no momento da criação, mas pode, a qualquer momento, trocar aqui no painel de configurações das luzes. Para finalizar, eu vou mostrar um parâmetro que a gente pode habilitar para ajudar a deixar a iluminação da nossa cena mais legal. Quando a gente cria apenas uma luz na cena, a parte que recebe iluminação direta fica bem iluminada, mas todo o resto da cena fica bem escuro. Se a gente vier na aba World, aqui do Properties Editor, que é essa que tem esse mundinho aqui, a gente pode habilitar a opção Environment Lighting. Essa opção vai fazer com que a cena receba uma iluminação de todos os lados que vai ajudar a clarear a cena como um todo. Pode ser que a cena fique clara demais quando você ligar esse parâmetro, mas você pode ajustar isso no valor Energy, aqui embaixo. Eu costumo deixar esse valor bem fraquinho, só para ajudar a compor a iluminação geral da cena. Então é isso, pessoal. Essas foram as luzes do Blender. Antes de terminar esse vídeo, eu vou salvar este arquivo para que a gente possa usar ele na aula de criação de materiais. Então, salva o seu aí também. Dessa forma, a gente já vai ter alguns objetos e uma cena iluminada para trabalhar com eles. Então, obrigado por assistir a esse vídeo, um abraço e até a próxima aula.